tudo bem? Quero fazer esse vídeo aqui para agradecer minha esposa pelo maravilhoso presente que ela me deu, olha só. Não sei se o vídeo aí tá gravando certinho. Ganhei uma Bíblia atualizada na versão King James, que presentão. Que presentão, quero agradecer a minha esposa por esse maravilhoso presente. Mais uma Bíblia que eu terei o imenso prazer de ler inteira e estudá-la. Como é bom a gente estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, né? E aproveitando, eu queria comentar algo sobre isso. Há pessoas que elas leem a Bíblia de forma religiosa e a única interpretação que ela tem da Bíblia é aquela que seu líder ou sua igreja lhe dá, né? Esse é um grave erro. A Bíblia é um livro histórico. Eu falo isso, tem gente que até, gente muito religiosa, fanática, me critica. Se a Bíblia não é um livro de história, então ela é fábula, ela é invenção. Como eu acredito que ela não é fábula, e você também acredita que ela não é uma fábula, não é uma mentira, você que é da fé cristã, lógico, então você tem que concordar que ela é um livro que conta fatos históricos, né? Claro que ela não é só um livro de histórias, ela é o livro inspirado por Deus, um presente para a humanidade. O objetivo desse livro, como eu já disse aqui em outros vídeos, é revelar quem realmente é a palavra de Deus, quem realmente é a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus. Toda a Bíblia vai contando o relacionamento de Deus com o ser humano. Ela foi escrita em 3 continentes diferentes. Foi escrita em palácios, foi escrita no deserto, foi escrita em calabouços, em prisões. Foi escrita em diversas culturas, diversas épocas. Mais ou menos 1500 anos para serem escritos os livros que compõem a Bíblia. Mais ou menos 40 autores diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes. É um livro fascinante, até hoje o livro mais traduzido e mais vendido no mundo. Nenhum livro pode se comparar à Bíblia Sagrada. Um livro que já passou por diversas perseguições, homens quiseram dominar sozinhos a Bíblia para poder dominar assim o povo sozinhos. Guerras mundiais se levantaram para destruir esse livro e ele permanece. É um presente de Deus para o homem, é um presente de Deus para a humanidade. E quando bem compreendido, quando bem estudado, ele transforma vidas. Ele liberta você, ele revela para você o Salvador, a libertação. Porém, é um livro também que, quando nas mãos de homens mal intencionados, visando lucrar, pode facilmente ser distorcido. Porque você pode facilmente isolar um texto, uma mensagem, e trazer uma interpretação sua. Você não respeita a interpretação única da Bíblia, né? A Bíblia não tem duas interpretações. A confusão está na mente das pessoas e não na palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. São as pessoas que confundem, porque existem 2 lados que eu posso citar aqui. Existe a pessoa que lê, conhece a verdade e vê que não vai dar lucro para ela se ela pregar essa verdade. Lucro em dinheiro que eu estou falando. Aí ela, mesmo conhecendo a verdade, ela não revela para as pessoas, ela esconde essa verdade e prefere dar uma outra verdade, uma outra tradução, para poder lucrar com isso, para poder crescer o seu império com isso, né? E não respeita a verdadeira mensagem bíblica. E existe a pessoa que realmente lê e não entende nada, tira suas próprias conclusões, né? Quando vai ler a Bíblia, aquela velha história. Aí deixa eu invocar aqui uma presença de um espírito aqui, que ela diz que é o Espírito Santo, mas não é nada disso. Mas ela fica ali querendo receber algo, ela lê um trechinho, aí ela fica ali naquela, não sei nem o que dizer, né? Fica ali, né? Esperando vir uma revelação. Aí a revelação vem. Aí ela fala. De um trechinho sem contexto. Um trechinho da Bíblia, alguns versículos sem contexto.
mas ela não lê o livro inteiro para saber a moral da história, o contexto geral da mensagem, o que aquele livro, a época que ele foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual a mensagem única que ele passa, né? Há outros que também escolhem os livros mais poéticos e bonitinhos da Bíblia, como os Salmos, né? E vê um salmo bem bonito e pronto. É aquilo que gosta de ler, né? Vai pincelando, vai um à la carte, né? Vai querendo só o que lhe agrada. Infelizmente. Eu acho que dentre esses, o pior de todos é aquele que conhece a verdade bíblica. De repente o teu líder religioso, ele conhece toda a verdade bíblica, mas ele jamais vai pregar, porque ele sabe que a Bíblia desmonta a religião. A Bíblia não é um livro religioso. A religião usa a Bíblia de forma distorcida porque sabe o poder que a Bíblia tem. Não sei se você assistiu aquele filme, O Livro de Eli. Eu recomendo que você assista, com aquele ator Denzel Washington. Um filme muito bom. O filme passa a seguinte mensagem: a humanidade se destruiu em guerras, então estava recomeçando novamente a civilização humana, né? E o rapaz que montou uma cidade, o que ele queria? Ele queria que o seu grupo de mercenários encontrasse o livro, encontrasse a Bíblia, porque ele sabia que a Bíblia continha o poder de dominar as pessoas. E ele, sendo o único com a Bíblia na mão, ele poderia facilmente dominar as pessoas. Essa era a intenção maligna do sujeito. E faz a gente refletir muito sobre os dias atuais, sobre a história dos cristãos depois da morte de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, né? Se você estudar a história da igreja, você vai ver que a igreja sempre foi fiel aos ensinamentos de Jesus e foi perseguida por causa disso. Os cristãos foram mortos, foram martirizados, foram perseguidos, foram caçados, porque eles se mantinham fiéis aos ensinamentos de Jesus. Mas chegou uma época, por volta de 300 anos depois de Cristo, 310 anos mais ou menos, com o imperador Constantino, que ele, um homem muito político, ele teve a ideia de parar a perseguição aos cristãos, porque ele viu que não ia dar certo. Esse povo era muito fiel e muito firme na sua fé. Eles morriam e não negavam a Cristo, né? Eram pessoas genuinamente cristãs, cristãos que não se vê hoje em dia, que morrem por Jesus. A maioria aí só fica briguinha de religião e querendo defender suas placas de igrejas, mas morrer por Jesus mesmo, hoje em dia, é coisa muito rara. E os cristãos da época morriam por Cristo. Então Constantino percebeu que não dava para vencer esse povo. E foi Constantino que criou a primeira igreja, que supostamente seria cristã. Então ele cessou a caçada aos cristãos, construiu essa igreja, aparentemente para que os cristãos pudessem ali congregar e celebrar a sua fé a Cristo, ajudar uns aos outros, enfim. Só que essa igreja não foi fiel aos ensinamentos de Jesus. Não foi fiel. Logo os cristãos não aceitaram. Então de lá para cá sempre houve outros tipos de perseguições. Os livros bíblicos foram juntados para formar a Bíblia e ficou na mão apenas de um líder religioso. Ele era o único que podia ler e o único que podia dar interpretação, porque todos sabem que essa fé cristã é poderosa para dominar pessoas. Todos sabem que a Bíblia é poderosa para dominar pessoas. Então tome cuidado, se você é aquele tipo de gente que você deixa a explicação bíblica nas mãos de um homem, saiba que você será enganado, como eu fui. Eu nasci numa religião, na adolescência fui para outra, pior ainda, e eu vivi na pele exatamente isso. Pertenci a uma religião que isola textos bíblicos e faz uma campanha para arrancar dinheiro das pessoas. Pertenci a uma religião que só o líder religioso dá a interpretação da Bíblia. Inclusive agora recentemente, o que esse líder dessa seita, que eu
que hoje eu entendo que é uma seita, o que ele fez? Ele lançou a sua própria Bíblia. É a Bíblia, né? É a Bíblia, mas no rodapé tem a interpretação dele. Então a pessoa lê a Bíblia, não entende nada. Claro que eu estou me referindo às pessoas incautas, né? Aquelas que são preguiçosas, posso dizer assim, que não querem realmente estudar a Bíblia, não querem. Hoje é tão fácil estudar a Bíblia, você tem internet, você pode fazer cursos de teologia online, você pode ter todo o acesso ao ensino. Você só não tem se você não tem interesse mesmo. Teu interesse é só ser religioso e que o teu líder religioso lhe dê a interpretação. Você quer ser escravo ou escrava dele. Então o problema é teu. Mas se você tem interesse em estudar a Bíblia, estude. Não deixa na interpretação do seu líder, não. Ele vai te enganar. Ele está tirando proveito da Bíblia e de você. Estude a Bíblia você. Comece por Mateus, Marcos, Lucas e João. Aprenda os ensinamentos de Cristo. E depois estude a Bíblia ao olhar de Cristo. E você vai descobrir toda a verdade, toda a mensagem simples, amorosa, salvadora, transformadora que a Bíblia traz para as nossas vidas. E você vai estar livre da religião, sem perder a fé. Tem gente que acha estranho falar assim, porque as pessoas nasceram na religião. Todos nascem numa religião. Só que a religião não foi criada por Deus. A religião foi criada pelo homem. Deus é muito maior que religião e muito melhor. Jesus é muito maior que religião e infinitamente melhor que religião. Seus ensinos, suas verdades são perfeitos. A verdade é perfeita. A religião é algo que o homem inventou por não aceitar o domínio de Deus, a vontade de Deus, por não aceitar que Deus, que Jesus seja o nosso líder. Então por isso que eles querem ser líderes. É fruto da idolatria humana, é fruto da rebeldia humana. Começou lá no início da humanidade, lá em Nimrod, quando construiu a Torre de Babel. Esse homem, Nimrod, que significa rebelde, ele foi o primeiro a estabelecer uma religião, onde existia a figura de um pai morto, de um filho frágil e de uma mãe superpoderosa e invencível. Esse é o pilar da religião, que persiste até os dias de hoje, né? Não precisa entrar em detalhes, basta você ser inteligente para compreender, né, o que eu quero dizer. Um pai morto que só existe em símbolos, representado por símbolos, um filho frágil e uma mãe superpoderosa. Esse é o pilar da religião. A religião trabalha com 3 pilares psicológicos. Ela domina você no medo, na culpa e na ganância. Se ela não te pegar no medo, te pega na culpa e na ganância. Se ela não te pegar na culpa e na ganância, te pega no medo. É infalível. É infalível. E Jesus Cristo desmonta esse mecanismo religioso, trazendo para nós o Evangelho, que significa boa notícia, boas novas, trazendo para nós a verdade que nos liberta, que nos cura, que nos salva, e que não tem nada a ver com religião. Então, se você é da religião A, B ou C, com certeza está cheio de dúvidas e ainda é uma pessoa vazia. Busque Jesus. Leia a Bíblia sem religiosidade. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe.